Bora lá, galera, vamos acompanhar a coletiva do Botafogo, a coletiva do Fábio Matias e do Júnior Santos, né, o jogador que tem sido decisivo nesse time do Botafogo, né? Antes se falava muito em Tiquinho Soares e hoje se fala em Júnior Santos, que mais uma vez decidiu. Botafogo empata com o Bragantino e consegue a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Galera, vamos acompanhar a coletiva aqui e deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a classificação do Botafogo. Que acontecem, a gente precisa ter os atletas empenhados e comprometidos com isso. Então, mais uma vez, os atletas nossos tiveram um compromisso em relação ao jogo e mesmo assim na hora difícil, aquele momento é um pouco mais complicado dentro do jogo, que a gente teve um jogador a menos, a gente conseguiu. Em relação à questão da carreira, a gente está dando continuidade dentro do processo do clube, a gente continua trabalhando para deixar as coisas organizadas da melhor forma possível. É um momento muito bom, é um momento prazeroso, é um momento talvez ímpar na minha carreira. As coisas acontecem muito rápido dentro do futebol, eu acho que isso que é legal. O esporte em si nos traz isso. E isso que a gente tem feito hoje dentro do Botafogo faz parte de um processo de construção. E não é uma construção que o Fábio está aqui hoje, não, é uma construção de 2 anos, desde quando esse grupo que assumiu o clube. Eu falo muito do Mazuco e do Alessandro hoje aqui, e o John também, mas são caras que já me conhecem há muito tempo. E, de novo, quando você tem essas oportunidades, e às vezes dentro da vida nossa como treinador, nós que somos do processo de base de construção, a gente vai ter uma única oportunidade de mostrar alguma coisa. Eu não estou aqui para mostrar nada, estou aqui para trabalhar pelo clube. Então, acho que o principal é o que a gente colocou em relação às ideias dos atletas, o compromisso que os atletas têm, e eles sempre tiveram em relação ao trabalho, a todo momento. E, mais uma vez, valorizar o processo de construção dos profissionais que estão dentro do clube. E tem muita gente boa trabalhando dentro do Botafogo. E cada dia mais o clube está crescendo, cada dia mais o clube está se transformando. Então, acho isso algo muito importante. De novo, a gente tem que estar onde a gente gosta de estar e onde as pessoas acreditam em nós. E hoje, o clube em si tem uma... Eles acreditam muito no processo de trabalho, mas, de novo, eu estou trabalhando dentro do processo de construção da função auxiliar do clube, para deixar as coisas organizadas da melhor forma possível. Comemoramos, né? Respondendo a sua pergunta, a gente comemorou bastante ali. Eu já falei em algumas entrevistas, né? Enalteci o grupo. E quando eu falo grupo também, é uma vitória coletiva não só dos jogadores que estão em campo, mas da comissão, dos funcionários, da pessoal que trabalha na presidência também. Alguns episódios até com o Mazuco, um cara que hoje eu vivo o meu melhor momento aqui, mas ele já me acompanhava, foi ele que me trouxe lá do Japão, confiou no meu trabalho, e minha segunda passagem também tem muita relação com ele, a gente conversou muito na minha volta. Então eu quero parabenizar essas pessoas que trabalham duro, sério, faz o scout, traz jogadores, e claro, às vezes as coisas não acontecem, mas quando acontece também a gente tem que enaltecer todo o grupo, né? Parabenizar o professor Fábio, que também veio com uma positividade pra gente, conseguiu resgatar o nosso brilho de poder jogar bem e está fazendo um grande trabalho. Então, assim, uma vitória coletiva de todo o Botafogo, todas as pessoas, a torcida, todos que fazem parte do Botafogo. Boa noite, Fábio, Júnior, Mário do Correio de Atibaia. Primeira pergunta para o Fábio. Você que tem um grande conhecimento desse elenco do Bragantino, como que foi a preparação para esses 2 jogos? E principalmente dessa situação que veio desses últimos 90 minutos aqui em Bragança Paulista. E para o Júnior, como foi... basicamente segundo tempo, né? O Botafogo com 1 a menos, com toda essa situação ainda conseguiu sair aqui com a classificação. Com relação à equipe do Red Bull, uma equipe que está com o Caixinha há 1 ano e meio, então, assim, enaltecer muito o trabalho da equipe do Red Bull, é um trabalho muito bom. Falei para o Caixinha isso antes de começar o jogo, falei ao final. Eu adoro o trabalho dele, gosto muito do trabalho dele, acompanhei o trabalho dele de perto. Então, hoje, dentro do contexto hoje dos profissionais que estão hoje aqui no Brasil, é um dos melhores treinadores hoje que estão aqui no Brasil trabalhando. Muitas vezes o trabalho nosso não se mede por vitórias ou derrotas, se mede por sequência. E o Red Bull tem feito um trabalho muito bom. E é lógico que a gente conhecia, e a gente sabia das dificuldades que a gente ia ter no jogo hoje. A gente sabia que seriam os 25 minutos de pressão máxima da equipe adversária, onde a gente teria que equilibrar um pouco as ações. A gente tem trabalhado muito as questões de jogo com bola, jogo ofensivo, a gente tem tentado trabalhar muito isso, né? A gente tem conversado muito em relação a isso. Mas isso demora um pouco também para começar a se desenvolver. Mas o principal é entender que é um bom time, é um baita clube que a gente enfrentou hoje aqui. E a gente sabia das dificuldades. E quando a gente entrou naquele modo
com um jogador a menos, a gente precisou de algo a mais. Então, acho que cada um desses jogadores aqui, dentro do processo de construção nosso hoje, se transformaram em um jogador a mais, juntando e unindo as forças. A gente foi feliz também nas substituições, as trocas, a gente conseguiu entender um pouco o cenário, entender um pouco a questão do jogo, do que estava precisando, do que estava acontecendo. A gente volta no intervalo melhor, no segundo tempo, a gente volta até com controle mais do jogo, do que aquele início dos 25 primeiros 30 minutos, e a gente tem daí uma felicidade da expulsão. E isso acaba mudando totalmente a característica do jogo, o que acontece no jogo, e a gente daí teve que partir para esse pressuposto de estruturar um pouco mais, compactar um pouco mais, fechar um pouco mais os corredores, começaram a correr dobras dentro dos corredores atrás, e isso a gente conseguiu inibir com a ação do Hugo, depois utilizei o Tietchan do outro lado, para que a gente conseguisse acionar e travar um pouco esse movimento. A entrada do Gregor, então, a entrada de todos nos ajudou a conquistar, e o Janderson também no final, para dar um pouco mais de sustentação e equilíbrio ali, naquela fase de transição e pressão aos meio-campistas, que começaram a povoar aquela zona à frente da linha dos dois médios nossos ali, dos dois, tanto do Marlon quanto do Gregor ali, ao final do jogo. Qual foi a pergunta, perdão? Em relação à situação mesmo desse estar com um a menos no final da partida e o que foi a sensação do elenco, assim? Um jogo muito desgastante, né? Como o Fábio falou, a equipe do Red Bull, do Bragantino, é uma equipe muito boa, né? É uma equipe que coloca uma intensidade muito alta, então o jogo ali foi emparelhado ali, a gente correndo bastante. Segundo tempo a gente fica com a menos, acaba também se desgastando, então a gente tem que se superar ali, né? E num contra-ataque ali a gente consegue fazer o gol. Então o jogo foi basicamente esse, a gente conseguiu ler bem o jogo, conseguiu se defender bem ali. Acredito que a gente conseguiu segurar o resultado até o final, fizemos uma grande partida também. Boa noite, Fábio. Álvaro Ribeiro. Direcionar a pergunta para um ou para outro, só não vai dar para todos, tá? Boa noite, Fábio. Álvaro Ribeiro, TV El Chora. Ano passado, o Lúcio Flávio esteve aqui no 2-2, ele era interino, estava se despedindo, o time vinha numa descendente. Qual o trabalho que foi feito para recuperar o emocional desse grupo, para que esse grupo voltasse a render? Porque foi nitidamente uma queda, perdeu a confiança, principalmente na reta final do Brasileirão. Qual o trabalho que foi feito? Nenhum. Acho que isso estava inserido dentro do processo dos atletas. Os atletas, quando a gente começa o trabalho, a gente entende que a gente precisa arrumar e organizar algumas coisas. O trabalho do anterior Thiago estava sendo bem feito. A gente estava no modo oscilação. A gente conseguiu estabilizar esse modo oscilação. Eu falar do passado, eu não vivi o passado. Eu estou vivendo o presente, hoje. Estou vivendo do dia 7 em diante. Então, para mim, tudo que aconteceu para mim é do dia 7 em diante. Tudo que eu vi de comentários, etc., para mim, cara, eu não estava presente. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que interpretar muito. E isso estava dentro do grupo já. A gente só organizou um pouco mais, né? A gente ajustou algumas coisas. Eu, como hoje na função, eu tenho que vender. Eu falo para eles, eu vendo algo para esses caras aqui, para esses jogadores, os jogadores compraram. E acreditam fielmente naquilo, né, Júnior? Que a gente tem proposto. Por isso que eu falo, a gente está tendo uma sincronia muito boa hoje, dentro do processo de construção, de quem joga, de quem não joga, de quem entra depois. A gente está conseguindo ter rodagem no grupo, colocando atletas jovens dentro do processo, enaltecer isso. A gente tem de novo domingo uma nova batalha, um novo jogo antes da data FIFA. A gente precisa da Taça Rio, precisa classificar para a Copa do Brasil. Então a gente tem um jogo lá que vale 3 pontos. Então a gente tem que mudar um pouquinho a chave já de novo, para que domingo a gente conquiste essa classificação que é importante para o clube, em termos também de competições na sequência, Copa do Brasil, Libertadores, que a gente conquistou, e mais o Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa disso, precisa dessa vaga para o próximo ano também. A gente tem a Copa do Brasil esse ano, mas o ano que vem a gente precisa conquistar isso. Então basicamente assim, não vejo detalhes ou coisas fundamentais. A gente apenas organizou e isso estava inserido dentro do grupo. O trabalho, cara, esses caras trabalham demais. Você não tem ideia o quanto que esses jogadores trabalham, o quanto que esse grupo é comprometido. E a gente usa uma frase, né, que a gente consegue, através do esforço de todos, ser imbatível. Então, a gente está conseguindo ter essa realização em relação a dentro do grupo. Imbatível? Talvez não. Uma hora a gente vai perder. Vai perder. Não tem jeito. Só que, assim, é uma derrota natural dentro do processo. Não é uma derrota que começa a vir sequencial. O que passou, passou. Já foi. Lá atrás. E vida nova. Vida que segue, trabalho que segue. E vamos embora. Fábio Júnior aqui, à esquerda de vocês. Minha pergunta é simples e rápida, então serve para os dois, por favor, para que vocês respondam. 2023 finalmente acabou? Resposta curta? Sim.
há muito tempo atrás, há semanas atrás já. Acabou na virada do ano, né? Boa noite, Fábio. Acho que tem sim que te dar os parabéns, porque o Botafogo vai para a fase de grupos. Acho que isso que precisa ser tocado aqui. O Botafogo, de novo, volta à fase de grupos da Libertadores, vindo desse período, né, da segunda e da terceira fase. Em 2017 também foi assim, né? Mas a minha pergunta para você todo vencedor tem um pouco de humildade. Você demonstra sempre isso nas suas coletivas. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Botafogo que você pegou e o Botafogo que você está deixando, entre aspas, né? Porque você fala sempre que está dentro do processo, mas de alguma maneira é inegável que em tão pouco tempo quem assiste as partidas do Botafogo há muito tempo, quem acompanha, vê uma diferença no trabalho. Então eu queria que você falasse especificamente sobre isso. Quem é esse Botafogo que está indo para a fase de grupos? É um Botafogo muito forte, é um Botafogo que vai brigar nas competições que disputar. Temos coisas para evoluir, muitas coisas para evoluir. Isso é um trabalho que a gente tem que, enquanto estiver à frente, ajustar, coordenar. Acho que basicamente isso. Acho que a gente tem muita coisa para evoluir. E um ponto que eu preciso, cara, expor aqui e colocar, a gente teve uma situação muito chata no último final de semana, uma situação chata em relação até aos nossos aí responsáveis, nossos gestores. E assim, cara, a gente precisa mudar a chave. Mudar a chave, eu só estou aqui hoje, o Fábio Matias, por eles. Porque eles tiveram a capacidade de ler dentro do processo. Os atletas que hoje estão dando resultado, estão tendo retorno, estão aqui por causa deles. Mazuco, Alessandro, por causa deles. Então a gente precisa entender isso, entender que é difícil a construção, a gente está construindo, reconstruindo a base, reconstruindo uma série de coisas. Talvez há 3, 4 anos atrás, se tivesse uma proposta do Botafogo, eu não viria para cá. E hoje eu tive, e Mazuco até comentou comigo, né? Que eu tive uma firmeza muito grande, né? Quando ele fez o primeiro contato, o Alessandro também, de falar, não, eu vou para aí. Eu preciso passar por esse período aí de transição da base profissional. E o melhor lugar de todos, de novo, é aqui. Porque é um clube que tem um cara que tem uma mente sensacional à frente, que é o John, um cara que visualiza coisas que muitas pessoas não enxergam, não veem. A gente tem o Tairo aqui também, então tem muitas pessoas boas em cada detalhe. Cara, de novo, eu peço até para o torcedor novamente, tenha paciência, tenha calma, que aos poucos as coisas vão se ajustando. E a gente sabe o quanto o nosso torcedor, não é do ano passado, não, é de outros anos também, o quanto sofreu. A gente sabe disso, faz parte. E hoje nós estamos passando por um processo de estruturação. E, de novo, esses caras que estão à frente do processo são muito bons. Os atletas que estão aqui são muito bons. Então, tudo está acontecendo por quê? Porque tem muita coisa boa envolvida. Quando tem coisas ruins, não dá certo. E está dando certo porque tem coisa boa, sim. Ok? Galera, Fábio Matias, muito humilde, né? E aí você vê a diferença, né, de um treinador que não fica culpando os jogadores o tempo todo. O Thiago Nunes estava querendo tirar a responsabilidade dele dos resultados negativos e sempre jogando para cima dos jogadores, inventando problemas, disso e daquilo, e não estava dando certo. Os jogadores não conseguiam fazer, né, o que tinha que fazer dentro de campo. Você vê, entrou um interino, né, o Fábio Matias, e simplesmente o Botafogo está 6 jogos sem perder, 5 vitórias e um empate, e o Botafogo conseguiu a classificação na fase de grupos da Libertadores. Na minha opinião, se o Botafogo estivesse com o Thiago Nunes, o Botafogo não conseguiria a classificação, porque o Botafogo vinha numa queda muito grande, né, e estava bem nítido, né, que o Botafogo precisava mudar o ambiente. Parece que o ambiente do Botafogo agora é outro, um ambiente mais leve, é um cara que fala a língua dos jogadores, entendeu? Não fica naquela de ficar deduzindo, porque o que o Thiago Nunes estava fazendo no Botafogo é deduzindo. Ele deduziu que os jogadores não queriam jogar, depois mudou a fala dele, falando que na língua dos jogadores, ele deduziu. Ele não ouviu nenhum jogador falar, ele deduziu. E, na minha opinião, quando ele deu aquela declaração ali, praticamente já culminou já a demissão dele do Botafogo, e agora o Botafogo só pensa agora na Libertadores. O torcedor nem vai reclamar mais do Botafogo não ter se classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Agora o Botafogo tem a obrigação de conquistar a Taça Rio e garantir já a sua classificação na próxima edição da Copa do Brasil de 2024. Aí o Botafogo não vai precisar de nenhum critério, né, de Campeonato Brasileiro para poder garantir a vaga na Copa do Brasil. Lembrando que, como o Botafogo não conseguiu avançar, não ficou entre os 4 melhores
no Carioca. O Botafogo não garantiu a vaga na próxima Copa do Brasil, e para poder garantir a vaga, ou o Botafogo conquista a Taça Rio, ou o Botafogo ganha alguma competição, seja a Copa do Brasil, ou fique entre os melhores do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos aí entre os 4, né? Para poder garantir a vaga na Libertadores.